Olá, turma, tudo bom? Vamos iniciar aqui o nosso curso de projetos elétricos industriais. Vamos iniciar com as aulas de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. E só que antes nós vamos passar algumas coisas para vocês, alguns conceitos, algumas ideias básicas, né? Alguns conceitos elementares que são muito importantes, tá? Na questão dos projetos, na elaboração dos projetos. Bom, como eu já tinha falado com vocês, né, a ementa vai ser composta por... Bom, nós vamos falar aqui sobre a questão da introdução. Aí nós temos a questão do sistema de proteção contra descarga atmosférica, iluminação industrial, subestações, dimensionamento de circuito de baixa tensão, que são os alimentadores, correção de fator de potência. Essa parte de subestação, a gente não deve explorar muito isso aqui, porque vocês estão fazendo uma disciplina de CEP, né? E provavelmente vocês vão ver isso com bastante profundidade, tá? Bom, o que é um projeto elétrico industrial? Um projeto de uma instalação elétrica industrial é um conjunto de dados, elementos, descrição e demais informações necessárias, né, a especificação, dimensionamento, localização racional dos equipamentos e outros componentes elétricos destinados à transferência de energia entre uma fonte e pontos de consumo de forma segura e econômica. Resumindo, você tem que pegar todos os elementos que compõem o seu projeto, né, e dispor de forma segura e econômica. Por exemplo, se você tem um quadro de distribuição, né, e você tem que transportar um fluxo de potência desse quadro até o seu motor, então você tem que procurar dimensionar um cabo que suporte a corrente, né, aquele fluxo de corrente, levando em consideração a questão de temperatura, por exemplo, né, a distância, né, e ao mesmo tempo levando em consideração a questão econômica, né, tem que ser economicamente viável aquilo, né. Questão do quadro, ele tem que estar bem localizado, você tem que fazer uma localização boa, né, de forma a otimizar a metragem de cabos, né. Enfim, tem que otimizar o máximo possível os elementos para viabilizando a questão econômica, tá? E não esquecendo a questão de segurança. Informações necessárias para o desenvolvimento e elaboração de um projeto elétrico. Primeira coisa, você tem que ter a planta de situação, ou seja, aonde está localizado o seu projeto, né? Então você vai ter que muitas vezes lançar a mão do Google Maps, né? Vai lá no Google Maps, localiza, faz um desenho da planta de situação do seu galpão ou coisas assim, seja o seu galpão, da sua indústria, né? Planta baixa dos prédios da indústria, muito importante você ter. Planta com a posição das diversas máquinas, né? Importantíssimo. Desenho de detalhes de vistas e cortes de galpão, equipamentos de grande porte, etc. Conhecimento das instalações de utilidade, como sistema hidráulico, fluxo de produção. Conhecimento de fatores dependentes da concessionária, como por exemplo rede subterrânea, aérea, média, baixa tensão, né? Dados característicos das diversas cargas. É importantíssimo você saber quais os motores que você tem, qual é a potência dos motores, por exemplo, se tem bombas, se você usa forno, se o forno é de indução, se é forno elétrico, etc. Com relação às normas, você tem essa norma aqui, que é a NBR 5410, importantíssimo, que é a norma de instalação elétrica de baixa tensão. Você tem a norma de luminoteca, que envolve a parte de iluminação, né, NBR 5461. Tem a descarga atmosférica, que é a NBR 5419. Disjuntores de baixa tensão, que são a NBR 5361. E você tem as normas de fornecimento de energia, norma de fornecimento de média tensão, que no nosso caso aqui é a EDP, né? Então a gente baixa isso aí lá na internet, no site deles.
Bom, exigências. Você tem 5 exigências com relação aos projetos elétricos. Fator segurança, fator capacidade técnica, reserva técnica, você tem a flexibilidade, você tem a acessibilidade e a confiabilidade. Segurança, que é a necessidade de condições mínimas de segurança, visando principalmente a questão da segurança com relação ao choque elétrico, né? Que é a segurança de vida, né? Você tem que promover essa segurança utilizando dispositivos apropriados, como por exemplo DR, sistemas de aterramento apropriados. Outro fator é o fator de temperatura, que também é importante na sua instalação, porque se você bota o seu cabo numa instalação, num ambiente quente, excessivamente quente, não leva em consideração essa temperatura, você também está trazendo riscos à sua instalação. Capacidade de reserva, você tem sempre que promover uma capacidade técnica nos cabos e transformadores para eventuais expansões. Flexibilidade, quadros alimentadores bem distribuídos, ou seja, você tem que fazer uma distribuição de forma a otimizar, né, a mudança de possíveis alterações no layout da indústria, das máquinas e dos motores. Acessibilidade, você tem que ter acesso fácil à instalação da planta. E a confiabilidade, né, um item fundamental é a questão do no break, né, que dependendo da instalação você tem que ter sistemas UPS e de grupos geradores, de forma que a energia ela não se interrompa, né, porque imagina, por exemplo, um hospital ou um laticínio ou um frigorífico, você tem que ter um sistema que caso a sua concessionária pare por alguns minutos ou às vezes até horas, dependendo do que acontece, né? Um acidente que possa vir derrubar uma torre, um poste, um transformador, e para tudo, né? Então você tem que ter um sistema no break que promova essa confiabilidade à sua indústria. O que deve constar um projeto elétrico industrial? A planta localização da indústria, com a ligação primária e ligação interblocos, diagrama unifilar completo, detalhe completo da subestação com a sua localização, planta da distribuição da iluminação, planta de distribuição dos pontos de força, quadro de cargas, demandas e ligações dos transformadores, detalhes do projeto, sistema SPDA, memorial técnico descritivo, memorial técnico construtivo, especificações e lista de material dos componentes do projeto. Então, em linhas gerais, é isso aí que a gente tinha para falar para você nessa parte introdutória aqui, tá? Essa parte introdutória. Agora nós vamos entrar num assunto que é o nosso primeiro item do nosso curso, que são o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o SPDA. Para isso, nós vamos iniciar apresentando para vocês dois vídeos, tá? Que vocês devem assistir para vocês terem uma compreensão do fenômeno, né? Como é que você forma, né? Como é que surgem as descargas, né? Os raios, como é que isso acontece, qual é o mecanismo, né? Para você entender depois como se defender desses raios, né? O que você tem que fazer? A questão do aterramento, do sistema de proteção, seja ponta Franklin ou gaiola de Faraday. Isso aí depois a gente vai ver com mais detalhes, né? Que é o que vai determinar o seu projeto, né? Qual estratégia, né, que você vai utilizar, tá? Ou uma gaiola de Faraday ou um sistema de proteção de pontas Franklin, né? Então é isso aí, tá bom, pessoal? Então eu vou passar para vocês esses dois vídeos que vocês devem ver, depois vocês vão ter que ter uma atividade avaliativa nesses dois vídeos, tá? Então é isso aí. Até a próxima aí.